renovados votos de muito boa noite. Estamos de volta para o segundo bloco deste jornal das 7, pela Palanca e pela Global FM. E o momento é o momento da análise. Nós temos tido convidados todos os dias e hoje o rosto habitual é o do Roque de Oliveira. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Afonso, como está? Estou bem? Consigo? Graças a Deus, tudo bem. Exato. Então, vamos à análise daqueles factos que marcaram o nosso primeiro bloco de informação. Claro. Olhar para os 443 anos da cidade de Luanda. No contexto histórico, houve evolução, nem por isso. Como que a nossa cidade está caracterizada atualmente? Bom, a cidade, os anos somam e está à vista de todos que a cidade já não é a mesma, mesmo se tivermos em conta a gênese da mesma. Portanto, é uma cidade que se diz que foi criada na altura para 500, 700 mil habitantes e hoje é fruto do nosso passado histórico da Guerra Fratricida. Luanda era daquelas poucas províncias em que as pessoas das outras localidades da Angola Profunda encontravam segurança para fugir, portanto, das consequências da guerra, e esse êxodo asfixiou Luanda. Portanto, aquela cidade que tinha sido construída para menos de 1 milhão de habitantes foi forçada a receber os seus filhos, portanto, os filhos de Angola saídos daquelas zonas inseguras para se acomodarem aqui. E é ali que começa o problema, porque a desculpa provavelmente vai ser que nós estávamos num momento de guerra, que não tínhamos capacidade de nos estruturarmos, mas esse crescimento não atendeu a um projeto urbanístico, portanto, onde de facto, se teve atenção das redes técnicas e uma série de serviços que tornariam Luanda uma cidade, portanto, mais acolhedora, mais cômoda para as pessoas. Portanto, Luanda cresceu de uma forma completamente desordenada. Lembra-me muito recentemente, a entrada do ano 2000, por exemplo, de um trabalho que eu próprio, junto de uma organização em que eu trabalhava, fazíamos aqui próximo, no município de Viana. As pessoas construíam as suas habitações e nem sequer tinham casas de banho. Portanto, não se preocupavam com isso e nós angolanos, nós que lidávamos com essas questões administrativas, não tivemos isso em conta. Portanto, Luanda foi se empobrecendo ao longo dos tempos aos olhos de todos nós. E nesses últimos tempos, a nossa nata política, com toda a ambição, com toda a falta de patriotismo, de humanismo, de altruísmo, que preocupou-se muito consigo em enriquecer, para exibir-se, no fundo, para mostrar a sua pequenez, piorou ainda mais. Portanto, nós tivemos condições para que Luanda pudesse ter as ruas primárias, secundárias e terciárias à vontade. Não há necessidade em Luanda de termos tanto engarrafamento, tanto problema com o tráfego, que prejudica muito a saúde das pessoas, prejudica a qualidade do tempo das pessoas. Portanto, atendendo também à concentração dos serviços. Exatamente. Então, se nós tivéssemos investido à medida das nossas potencialidades, porque nós estamos em crise agora, mas nós tivemos um tempo de bonança, onde o nosso crescimento podia ter nos catapultado no núcleo de países, no fundo, com um desenvolvimento sociocultural e humano dos melhores, porque tivemos condições, não foi por nosso mérito, é verdade, foi por bondade divina, porque o petróleo está ali, não depende de nenhum de nós. Mas naquela altura que toda a gente precisava do petróleo e nós vendíamos bem, portanto, devíamos ter aproveitado aquele recurso, aquele crescimento econômico para, no fundo, estruturar a nossa qualidade humana e fazermos daqui das pessoas realmente de excelência e que saibam lidar com o bem público e com a interação com os demais. Então, Luanda é uma cidade não amada, portanto, maltratada, que merecia, por toda essa questão histórica que acolheu os revolucionários, que tiveram a coragem de mandar daqui para fora os invasores portugueses, por exemplo, devia ser uma cidade muito melhor atendida. Hoje temos zonas, aqui mesmo na periferia da cidade, que não tem água, não tem luz,
E quando tem água, é água dos tanques, sem qualidade nenhuma. Hoje ainda estava a fazer uma apresentação numa comunidade e a energia falhou. Portanto, nós temos escolas sem condições, as crianças, quando estudam numa escola que tem pelo menos tetos, a escola não tem água corrente, não tem casa de banho, é um desrespeito às nossas crianças. Nós em Luanda, podíamos falar de Angola, mas hoje é Luanda, nós em Luanda, não devia haver nenhuma escola que não tivesse ar-condicionado, que não tivesse energia, que não tivesse água corrente, não devia haver nenhuma escola. Muito menos termos o problema da falta de salas de aula. Exatamente. Partindo para um outro ponto, falou que Luanda é uma cidade não amada, mas a verdade é que é pretendida pela maioria. E agora tem um novo líder, o Sérgio Lúter Rescova, o novo governador da província de Luanda, jovem, mas com muitos desafios pela frente de poder gerir esta cidade que, apesar de ser a província, a menor província do país, é a que mais problemas acarreta. Acha que por ser jovem poderá minimizar os problemas que os luandenses vivem? Olha, Afonso, o facto do Lúter Rescova ser jovem não o inabilita de poder fazer alguma coisa que seja proveitosa para a nossa cidade. Se calhar, e se ele, não sei da sua vida, se ele, por exemplo, não for daqueles governadores, porque a maioria dos governadores que passaram em Luanda foram governadores que, assim que entraram, criam as suas empresas e os trabalhos de manutenção, enfim, eram dessas tais empresas fantasmas que não existiam nunca, mas desde o momento que ascenderam a essa posição, criaram, porque os serviços eram adjudicados às suas próprias empresas, portanto, faziam negócio consigo mesmo. E Luanda se viu prejudicada exatamente por essa ambição de nunca se gastar o orçamento para as verdadeiras necessidades. Nós podemos ter pouco dinheiro, mas se o dinheiro orçamentado é gasto exatamente para aquilo que é orçamentado, o povo até aceita. Mas com aquilo que são as pretensões do Executivo, será que o governo de Luanda agora poderá cumprir com as exigências? O governar Luanda significa investimento. Portanto, tem que haver dinheiro. E nessa fase, infelizmente, por luta, dos momentos menos bons, nós não somos ingênuos para não entendermos que essa governação que está a fazer esse esforço recebeu o país sem recursos nenhum e agora tem que fazer omelete sem ovos e por isso vai ser um bocado mais difícil, mas devemos acreditar, não é só acreditar, esse é o momento, inclusive como há essa abertura de cidadãos particulares participarem com ideias e junto daqueles que governam para melhores estratégias de resolução de problemas da nossa cidade. Eu falo na primeira pessoa, porque sempre que pretendo ter com alguma... Eu não sou do governo, não tenho nenhuma ligação, mas faço parte da cidade, tenho ideias e eu incomodo-me, eu procuro e exijo que seja ouvido. Portanto, agora é ouvir... Já é uma forma de ajudar. Exatamente, é ouvir e materializar, porque muitas vezes os nossos governantes também têm um sentido de arrogância, de prepotência, de vaidade, e pensam que eles estão lá para, no fundo, se servirem do povo, quando eles estão lá para cumprir um mandato, porque nós oferecemos um emprego, é um emprego para si, porque eles têm salário, e eles devem-nos satisfação, devem-nos um trabalho de qualidade que nos proporcione bem-estar e qualidade de vida. Por isso, todos nós que temos alguma capacidade, competências e habilidades para oferecer a nossa contribuição ao novo elenco governativo de Luanda, podemos fazê-lo e eles devem estar também abertos para receber essas ideias e, mais do que tudo, não desviarem mais os dinheiros, gastarem o dinheiro para a resolução dos problemas do povo. O político tem que aprender que ele é escolhido para governar o povo no sentido de promover a justiça distributiva, equitativa e não como uma oportunidade dele agora para enriquecer-se, realizar-se. Se começarmos a agir dessa maneira, por menos recursos que tenhamos, até as próprias pessoas, nós os cidadãos, vamos entender que aquilo é o possível que se possa fazer num determinado contexto. Exato. Vamos de forma muito breve tocar numa situação que também envolve luandenses. Os antigos moradores da zona onde está a ser construído o novo aeroporto denunciam o facto de que as mais de 90 residências que seriam destinadas a estes estejam agora a serem vendidas. Pelo menos 43
já foram vendidas. Olhando para isto, que tipo de solução ou que tipo de consideração as pessoas envolvidas nisto podem merecer? Eu acho que está aí um bom desafio para o senhor governador. Portanto, esse é daqueles assuntos que não fica mal serem tratados pela mais alta liderança da província, mas aquilo que eu conheço das histórias de realojamento e desalojamento, há sempre bastante oportunismo de todas as partes. Portanto, da parte daqueles que trabalham para prossecutar o próprio realojamento em si, mas da parte também das pessoas que estão envolvidas. Portanto, temos que tentar, se calhar, colocar uma empresa de auditoria. Temos que auditar esse tipo de trabalho que se faz para oferir realmente da sua lesura em relação àquilo que é a postura dos que gerem esse tipo de processo. Por ser uma matéria que nós não ouvimos, por exemplo, o contraditório, às vezes fica um bocado difícil nos posicionarmos. Mas ficou claro que nos próximos dias sim. Mas haverá... daquilo que eu conheço desses assuntos, eu acho que há matéria de trabalho para as duas partes, portanto, da parte daqueles que gerem esses processos, mas da parte também das populações, porque quando se fala de realojamento, há muito que se diga, há muito teatro, muita gente que nós vemos viverem em cubatas ali, naquelas zonas em que estão a ser erguidas, construídas as urbanizações para acolhimento das pessoas em zonas de risco, portanto, que são realojadas para essas urbanizações. Há lá muita gente que é oportunista, tem 5, 6, muitas casas, e gabam-se. É só nós andamos pela comunidade e nós vamos ouvir essas histórias. Vivem disso, vendem uma casa, têm carros no processo, nós conhecemos essas histórias. E sempre fingimos que não conhecemos, portanto, é importante. Por quê? Porque aqueles que trabalhavam nisso tinham interesse em que a situação realmente fosse desorganizada, porque na desorganização é que está o ganho dos corruptos. Então nós temos que tentar auditar em primeiro lugar e ver realmente se esse tipo de processo é feito de acordo com as normas que estão instituídas, porque existe uma norma para realojamento e tudo, e temos que ver se as pessoas são tratadas com dignidade, porque todo cidadão tem que ser tratado pelo seu Estado com a dignidade que lhe é devida.